Oi, gente. Júnior na área. Dúvidas que estão chegando sobre recurso do IFAM. Então, vou esclarecer algumas questões. As dúvidas estão vindo principalmente porque não tem padrão de resposta, não é? Vocês se descuidaram do edital, não cobraram da banca o padrão, então estamos sem um padrão de resposta. Mas a notícia é boa. Quando não tem padrão, fica mais fácil você recorrer. Por quê? Porque o padrão prende muito o recurso, né? Para você ter sucesso num recurso que tem padrão de resposta, é você mostrar que o seu texto coincide com o padrão de resposta. Basicamente é isso. Quando não tem padrão de resposta, o que você vai usar? Você vai trabalhar com normativas oficiais, de preferência. Normativas oficiais. Ou exemplos que são válidos, para que você possa trabalhar o seu recurso. Recurso do CESP, gente, como é que ele deve ser feito? O CESP, na hora que você for impetrar o recurso, ele vai ter uma área para cada coisa. Ele vai ter uma área para você trabalhar o recurso de conteúdo de acordo 2.1, 2.2, 2.3. Cada item ali corresponde a um recurso diferente. E tem a parte de microestrutura, que é a parte do recurso gramatical. Cuidado que a gramática aqui vale muito pouquinho, tá? 0,06. De vez em quando, apareceu agora no meu e-mail, uma pessoa que pagou por um recurso de gramática e achando que ia ganhar um ponto. Nunca. Nunca. Não tem. É isso aqui que vale. Tá certo? É lógico que se você estiver precisando de pouquinho, recurso, está bem feito, está precisando de pouquinho, muito bem, parabéns, tá? Quem deve recorrer? Quem deve recorrer? Quem precisa recorrer? Primeiro, quem passou. Como assim, Júnior? Quem passou? Pode recorrer. Por quê? Porque o CESP, ao contrário da Fundação Carlos Chagas, o CESP cede muito a recursos, hein, gente? Muito. A FCC, lá na redação de conhecimentos gerais, ela é um pouco mais dura. Até comecei uma campanha com o pessoal do TRT de São Paulo para cobrar da FCC que não emita pareceres, assim, praticamente padronizados, dizendo que não reconheceu o recurso de ninguém. Mas o CESP reconhece e reconhece muito bem. Este ano nós tivemos aí alguns recursos bem reconhecidos pelo CESP. Tivemos também desespero no e-mail, Quem perdeu a fila, porque já tinha passado no concurso. E sempre que eu falo aqui, tem sempre alguém que vem, comenta debaixo do vídeo, olha, isso aconteceu comigo. Infelizmente, eu fui muito infeliz, porque... Então, quem passou, se não tirou total na prova discursiva, recorre de qualquer coisa. Só para você tentar fazer o quê? Não sair da sua vaga, isso é muito importante, tá? Quem está quase passando, Quase passando, nota que tem brecha na prova, certo? Então você deve recorrer também. Agora, recurso não é choradeira. Não adianta você pedir alguma coisa que não tem lá, tá? Na sua prova. Antes de você procurar qualquer serviço de recurso, você precisa fazer um exame, fazer uma autocrítica, para saber se realmente seu texto tem margem para você pedir alguma coisa. A vantagem, quando não tem o padrão de resposta, é você se valer de uma normativa oficial. Por exemplo, gente, eu só gravei esse vídeo agora à noite porque eu passo o dia todo analisando tudo que chega. Então, eu vi, por exemplo, que muita gente errou o item 1 da prova de nível superior. Direto, disparado. Erraram o item 1 e erraram o item 3, tá? O item 1, direito à memória cultural. Embora muita gente tenha citado dispositivos normativos, o que acontece? Aqui vocês têm como comprovar, porque basta associar o conteúdo que vocês colocaram com a norma e mostrar a validade da resposta, tá? Às vezes você não associou tão claramente, mas o conteúdo está lá, então merece ser revisto sim, ser relido. Ações e atividades educativas que podem colaborar para a consciência e preservação do patrimônio, e da garantia ao direito à memória cultural. Veja só, esse item aqui o CESP praticamente copiou de um artigo que tem no IFAM, só que lá os elementos de conteúdo eram muito terminológicos de área. Por exemplo, falava sobre inventário, sobre mecanismos de salvaguarda e etc. Só que, na verdade, o que eles colocaram ali não fazia bem parte da atividade educativa. É porque estava dentro de um texto falando sobre educação para a preservação do patrimônio. Eu não lembro desse texto exatamente agora, se eu citaria para vocês. Mas eu vi isso daí pouco, assim que eu vi esse tema quando tinha saído, Aí, naturalmente, eu vou procurar todas as fontes que eu tenho
E na verdade eu estava preparando o pessoal para a Polícia Federal, por isso que foi que eu achei essa pesquisa. E aí o que nós temos? Lá havia tecnologias muito técnicas, porém você tem... isso aqui que ele perguntou é muito aberto, atividades educativas. E muita gente respondeu isso com propriedade, tá? Porque a atividade educativa, quando você fala de inventário, isso é uma atividade não educativa, assim, necessariamente educativa. É mais uma atividade, por exemplo, dos pareceristas do IFAM. Então, quer dizer, é uma coisa mais voltada para isso. Agora, você tem as atividades, por exemplo, de assimilação, atividades de conscientização, e elas são facilmente comprováveis, então daria aqui para poder brigar um pouquinho pela nota nisso daí. Quem fez a prova para nível médio, né, tem que lembrar de que está falando de patrimônio imaterial. E eu vi que muita gente que fez para nível médio perdeu pontos aqui, no item 2 e no item 3. No item 3, por não ter estabelecido a relação, tá, entre a preservação do patrimônio imaterial e as novas tecnologias. E no item 2, por ter falado de facilidades e ter falado de problemas no singular. Então, cuidado com isso. Se você fez isso aqui no singular, não vai resolver. Você pode recorrer, pode espernear, não vai ter muita saída, não. Mas se você for no plural, tem muita coisa, tá, gente? Nós temos hoje as novas mídias que permitem, né, a criação de vídeo arte. Você tem aí todo o desembolar da web art, né? Tudo isso remete a patrimônio imaterial. E os problemas disso daí, né? Sempre que você tem tecnologia da informação na área, você tem o quê? Você tem a exclusão digital, que é a primeira delas, porque não adianta você ter um processo, uma plataforma que aumente a interação entre o sujeito e aquele patrimônio, a obra de arte ou um patrimônio histórico, por exemplo, se esse sujeito não consegue, ele não foi alfabetizado digitalmente para assimilar aquelas plataformas. Então não resolve. Você tem dificuldades, por exemplo, de implantação de software. Por quê? Às vezes você não tem pessoal suficiente para trabalhar com aquilo, né? Não há servidores contratados com tanta facilidade para lidar com aquilo. Ou se não, falta verba para atualizar os softwares dessas áreas. Então, são várias coisas aqui, tá, que você poderia falar. Essa relação de necessidade de preservação do patrimônio material e das tecnologias da informação, por exemplo, você poderia falar aqui sobre a democratização do acesso ao patrimônio, né, sobre a digitalização dos arquivos, sobre a ampliação de possibilidades de atuação do profissional que lida com patrimônio. Sempre que você tem tecnologia, você facilita a vida do profissional que lida, tá certo? Ao mesmo tempo, você poderia falar sobre as ações de transparência e responsabilidade do próprio IFAM, que é a instituição responsável pela proteção desse patrimônio, pelo cuidado com esse patrimônio, né? Então nós temos essas questões envolvidas. Gente, importante sempre no recurso do CESP prestar atenção no seguinte: recurso tem que ser objetivo, ele precisa ser, né, conciso, e ele precisa ser consistente. A consistência nem sempre vem da fundamentação, tá? Não adianta você associar uma fundamentação se a fundamentação não transmite consistência. O recurso não tem peso de valor de verdade, tá certo? Conciso é para quê? Para você escrever somente o necessário. E objetivo, ir direto ao assunto. Então é basicamente isso, tá? Então, acredito aí que o CESP venha a dar entre 2 a 3 pontos, em média, nesses recursos, né? Se conceder a validação de alguns deles, tanto no nível superior quanto no nível médio, que eu estou falando aqui. Acho que mais do que isso, acho impossível, só se a pessoa realmente tiver acertado a questão, o examinador tiver sido, sim, muito radical na sua correção. A gente notou correções muito parecidas, tá? Muito parecidas, há um equilíbrio nas correções. Inclusive vai ter um equilíbrio aí na seção desses pontos, tá certo? Dessa majoração, perfeito? No turma de redação, a gente tem algumas vagas ainda para recurso, estão se esgotando, tá, gente? Dia 20, meio-dia, não recebo mais nada, porque aí o prazo termina às 6 horas da tarde, então não dá tempo de parar, estudar a prova do aluno e fazer, fica bastante complicado, então não rola. Então só explicando, quem quiser fazer seu próprio recurso pode fazer.
A diferença, como eu falo, recurso do CESP não é difícil. Qual que é a diferença de fazer com o professor e fazer sozinho? É que o professor, às vezes, já tem o quê? Ele tem sem número de arquivos, de recursos com os quais ele se deu bem. Então, ele tem um trato com aquilo. A gente tem aquela pegada, percepção de quando dá, quando não dá. Entendeu? Qual é vamos dizer assim, qual é a expressão que a gente usa, entendeu? Para tornar aquela coisa mais consistente. Enfim, é mais a experiência mesmo, tá? Agora, de resto tá sem grana, faça o seu, é seu direito de fazer. Passou no concurso, faça. Faça. Tá bom? Não marque toca não, porque é perigoso e você pode se dar muito mal, tá bom? Beijo grande pra você. Boa sorte mais essa temporada aí do seu concurso público. O jogo ainda está em jogo, ainda está valendo, tá bom?